Na Torre, oferecimento Y Yamada, completa sua vida. Draft, pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. Big Ben, preços que ninguém tem. É na Big Ben. Olá, amigos, vamos começar o Bola na Torre, já invadindo a madrugada desta segunda-feira. Bola na Torre para destacar a derrota do Clube do Remo no jogo da ida da Série D do Campeonato Brasileiro nas semifinais e derrota também do Paysandu em São Luís 2-0 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também da segundinha do Parazão na última rodada, a definição dos classificados para a próxima fase. Ao lado de Giuseppe Tomaso, do nosso Gerson Nogueira e também do Ronaldo Porto. Seu canal de participação, aqui com prêmios, o kit Trigolino de presente para você e também o kit Draft. São os presentes de hoje aqui no Bola na Torre. Mas tem um presente, tem um especial também, né, Tomazão? É o mês outubro rosa, né? E a minha nora Thierry mandou um kit especial da Avon, que a gente vai sortear aqui no final do programa, juntamente com o kit Trigolino e também em homenagem ao Outubro Rosa, que é a campanha da luta contra o câncer de mama. Maravilha. Então, kit Trigolino, kit Draft também. Essa camisa maravilhosa do Outubro Rosa. Tem uma bolsa. Tem uma bolsa também? Então tá tudo legal. A sua participação, mandando pra gente a sua mensagem de texto pelo 72262, ou então tá aí pra você, ou então você pode mandar pra gente o @Bola na Torre, que é o nosso Twitter e também o nosso Instagram. Vamos mostrar a tela com os resultados da Série D do Campeonato Brasileiro, a Série D, onde está o Clube do Remo. Campeonato Brasileiro, Série D, semifinais, jogos de volta. River 2, Ipiranga 0, Botafogo 1, Clube do Remo 0. Vamos mostrar o gol. Na verdade, são jogos de ida, né? Esses são os jogos da ida. E também vamos mostrar os jogos da volta e a tela mostrando. Domingo, dia 1º de novembro, teremos Clube do Remo no Mangueirão, jogando contra a equipe do Botafogo às 19 horas. Esse é o jogo da volta. Vamos mostrar o gol que definiu a vitória do Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Santa Cruz. O gol marcado pela equipe do Botafogo. Gol do Canela. Olha aí o Canela. Não foi de Canela, foi de chapa. Aí o cruzamento na área. E o Canela fez 1-0 para a equipe do Botafogo. Poderia ter sido 0-0, né? O empate seria melhor para o Clube do Remo. De qualquer maneira, fica para a volta a expectativa de uma chegada do Clube do Remo com mais vontade, com a força da torcida. E aí, Tomaso, Gerson e Ronaldo Porto? Achei que o Remo teve um comportamento de acordo com aquele plano traçado pelo Cacaio, né? Que era defender muito, jogar pela tal uma bola, só que a uma bola acabou sorrindo para o outro lado. Mas quando a gente analisa e vê o jogo aí e esse gol, é como se o Remo não tivesse obtido lá realmente o resultado mais favorável. Mas a defesa do Remo jogou muito bem. Essa falha, ela foi absolutamente pontual, uma falha coletiva. E não foi nem a melhor chance do Botafogo, né, no jogo. Teve uma chance antes com o número 7 lá, Samuel, né? Samuel, que bateu da entrada. Sem goleiro. Duas chances de frente. Mas normais num jogo como esse, até porque o jogo foi do Botafogo o tempo inteiro em cima. O Remo fez o jogo da espera, né, para sair em contra-ataque. Só que não fez esse jogo do contra-ataque. Não, e não foi o jogo como aconteceu com o Operário. Né? E tem mais, e aquela coisa, deu a impressão que o Remo treinou muito bem do meio para trás e esqueceu de treinar. Pergunta que não quer calar. Para frente. Eduardo Ramos faz falta, né? Meu Deus do céu, no jogo de hoje isso ficou assim escancarado. Latente, né? Aliás, na entrevista de final de jogo na Clube, o Marcelo Veiga falou, citou isso. Porque, lógico, ele é o principal jogador do Remo, um dos melhores jogadores da competição. Fez muita falta, sim. Agora o Remo teve bons jogadores, teve boas atuações no jogo, os três zagueiros estiveram bem. Foi um pecado esse lance, todos os três falharam, né? O goleiro também eu achei que ficou naquela de vai, não vai. Não, mas o... Não, a bola era dos zagueiros, eles estavam na jogada. Na verdade o rebote é da zaga, né? Aí vai a esperteza do atacante. Não, mas eu não falo do rebote, eu tô falando na hora que a bola vinha, ele fez que ia, quando ele viu os dois zagueiros, ele recuou. Entendeu? E talvez se ele fosse ali... Esse lance aí foi o lance mais claro, assim, que eu diria, de chance.
E aí eu disse o seguinte, é sorte de time campeão. Foi. Ficou essa impressão. Eu vendo o jogo, eu disse assim, não ganha mais. Perdeu um gol desse aí, 2 caras na bola. Um se atrapalhou e furou e o outro chutou. O Remo atrás, eu particularmente não gosto de jogo, time recuado. Eu acho um risco permanente. Mas a gente percebia que era um risco calculado. O Remo estava atrás, mas tinha um objetivo ali, né? E também não estava naquela de ficar catimbando, segurando o jogo. Não, rigorosamente, esse chute é pior se nós estivéssemos falando aqui de um 3-0 para o Botafogo, né? Seria bem diferente. Teve um outro chute que foi do Juninho, depois, mas muito longe. Alto. E esse lance do Henrique. Essa bola podia ter bateu no pé da trave. Agora bora considerar que acabou o primeiro tempo. O segundo vai ter aqui em Belém. História. Tá 1-0 para eles. Eu acho o seguinte, o Remo jogou pela bola, como aconteceu lá, e deu sorte lá em Ponta Grossa, né? E dessa vez, olha só, o Nunes, ele consegue tocar na bola com 2 jogadores marcando. Foi a única que ele ganhou, o zagueiro. Aliás, ele não joga o jogo da volta, ele levou o 3º cartão amarelo. E ele não ganhou nenhuma outra disputa pelo alto com o Igor João e o Henrique. E aí aquela história, perdeu pelo placar que é reversível. O menos pior. O menos pior. Né? Não, teria um menos pior que seria 2-1, né? Porque um gol marcado fora o 2-1 seria pro Remo, seria excelente. É mesmo placar de 0-0. O grande problema desse tipo de planejamento para empatar, para perder de pouco, para trazer um resultado, digamos, pragmático, é que quando tu sofre o gol, quando não tem mais tempo. Principalmente num momento como esse, 5 minutos pro final. Aí jogou pro 0-0. O gosto amargo ficou. O gosto amargo da derrota ficou justamente pelo gol no momento. Claramente. Agora, só para sintetizar, a decisão está inteiramente aberta. Não, e o resultado perfeitamente normal. Se a decisão do River com o Ipiranga lá está em aberto, 2-0 pro River. Imagina aqui. O River fez 2-0 dentro de casa. O time do Botafogo só fez 1-0. Mas esse placar, esse regulamento, se fosse 0-0, o Remo teria que ganhar o jogo por 1-0. Aí vai pênalti. Não, teria que ganhar o jogo se fosse 0-0. Sim. Se fosse 1-1, entra o Botafogo. 2-2, entra o Botafogo. Qualquer empate é do Botafogo. Então, 1-0 não é desastroso. Só para fazer aqui um apanhado geral, o Remo fez 3 jogos no Mangueirão, fez 9 gols, sofreu 1 gol, tem 3 vitórias. Mas se ganhar de 1-0 é pênalti. Não, a gente está se referindo ao histórico, né? Um time que faz muitos gols. O Remo nessa Série D só teve um jogo como mandante que ele fez um gol, que foi o primeiro lá em Paragominas contra o Vilhena. O resto ele sempre ganhou por mais de 2 gols. Então é um time que faz muitos gols quando se dispõe a atacar. Hoje não era isso. Agora, tem outro aspecto. No final, o Marcelo Veiga disse também. Eu acho que esse é o discurso dele para os jogadores, claro, né? Olha, lá em Belém tem a torcida, mas a torcida não entra em campo, aquele papo. Com certeza. Não, mas ele está falando algo porque ele já esteve aqui, sabe como é. Agora, essa torcida do Remo, do jeito como está, em torno desse time do Cacaio, ela pode não ganhar um jogo, mas ela influi sim. Ela faz pressão. Lógico que ele vai usar. Ele tem que dar a migué dele, né? Ele sabe porque ele já teve do lado. Ele já teve a torcida do lado, ele sabe. Ele só não soube usar o time, exatamente, né? Não soube usar esse apoio. Não soube usar esse apoio. Deu pro misto. Deixa eu aproveitar aqui, a gente está falando do Remo aqui. Aproveitar e mandar um abraço pro Arthur, que é remista, nosso telespectador, nosso amigo. Arthur, Não é o Rei Arthur. Não, mas manda para ele também. Mas o Rei Arthur deve estar vendo lá no ar, com certeza. Arthur, parabéns. Não foi o presente que ele queria. Assim como o nosso amigo, seu amigo também, o Ítalo Falese, que hoje aniversariou e recebe nossa... Como o azulino, não deve estar satisfeito, mas a macarronada foi boa, viu, Ronaldo? Deve ter sido, com certeza. Olha só, depois da partida, o técnico Cacaio falou. Vamos ouvir o que disse o técnico do Remo Cacaio numa sonora concedida ao repórter Paulo Cacheado, da Rádio Clube do Pará. Vamos ouvir. As duas equipes procuraram atacar, procuraram o gol. Né? Claro, eles, por estar jogando em casa, fizeram uma pressão maior. Nós soubemos suportar essa pressão, tivemos vários contra-ataques para matar o jogo. Não matamos e no final ali, numa infelicidade do Fernando e do Ciro ali, que ficou um deixa para um, outro deixa para outro, tomamos o gol. Mas a gente sai daqui satisfeito com o que a equipe fez e com a certeza que dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente pode fazer um grande jogo conseguindo essa classificação. Agora, com relação ao jogo lá no Mangueirão, você vai ter pelo menos 3 mudanças aí, né? Pelo menos voltam os titulares, no meu entendimento. Quero que você confirme o Eduardo, o Max, se estiver bem, e o Levi, meu caro Cacaio. Com certeza, são os titulares, né? São jogadores que vão fazer falta e deve ter esse retorno garantido.
e mais o Chicão, que nós perdemos. Mas aí ganhamos uma cena, que é um jogador que deve entrar ali para substituir. Eu acho que não vai ter grande problema. Antes do jogo a gente não sentia muita falta dos jogadores que ficaram fora. Mas talvez se nós tivéssemos vindo daqui completo, com o time todo, a gente teria saído daqui com um resultado melhor. Então a certeza que nós temos é que nós podemos fazer um grande jogo dentro de casa e conseguir essa classificação, que vai ser muito importante. Aí o técnico Cacaio classificou como infelicidade o lance ali no Fernando Henrique, também Não, o Ciro não só Sena. infelicidade, mas se vocês olharem o lance no início, na origem, o cara evitou um lateral, tá aí, ó. Não tem ninguém na marcação dele, tá E ele cruza uma chegando bola ali. O cara displicente. olha, Tem um espaço, escolhe né? o que vai fazer. Sabe o que ele disse? Ele disse, eu vou levantar na grande área, vamos ver no que vai dar. Hoje o Não, Matheus foi- Miller foi abaixo da crítica, Abaixo né? da crítica. Hoje ele foi aquele Matheus Agora, olha Miller só, que a Sabe gente- Deus se não pediram pra ele ficar lá atrás. Não, mas ele teve um comportamento Não, no ele jogo não muito foi fraco. bem. Eu acho, que Errou ele, muito eu espaço. acho que ele se machucou no início do jogo E ele- perdeu a segurança. E a escalação dele também, quando ele ganha a posição, Ronaldo, é mais pela disposição que ele tem de ser uma espécie de um atacante É um ala alternativo. bem agressivo. Um ala, né? E ele não conseguiu mostrar isso aí. Quem Bom, foi muito bem no jogo foi o Felipe Marceno. mas está 1-0 pro Remo, como a gente o goleiro falou. também, Aliás, o está goleiro 1-0. Não, claro. Está 1-0 pro Botafogo, tem um jogo da volta. E tecnicamente, hein, o que vocês acham do Botafogo? É um Eu time... não gostei. Eu vou antecipar logo. Que incomoda, eu não? tava vendo o jogo, eu não gostei. É um time inferior até o Operário que jogou com o Clube do Rio. Não, mas é um time mais consistente. Sim, consistente, mas ele foi inferior hoje. E outra foi inferior, coisa, não, vai ter não a volta. mostrou toda essa chance. Assim como o Remo não teve o Eduardo Ramos, que é o cabeça pensante, eles vão ter a volta do Vitinho, que é o meia cabeça pensante do time. Mas não vai ter o Nunes, que é o principal como o Chicão cabeceador. também não vai estar no meio campo. Mas aí tem uma cena que é uma grata surpresa, porque... Reapareceu muito bem. Exatamente. Agora, detalhe, na hora em que acontece o gol e a gente olha que o Canela chega para finalizar, O Ciro parou. o Ciro chega atrasado. Agora, quem estaria ali normalmente seria o Felipe Macena. Não, repara que é no quem lance. estava É o Silvio marcando. que Quase que essa Repara bola no cai. lance, que olha, o Ciro ficou tá lá olhando. atrás. Olha. O Ciro tá indo, se o Ciro continua, tirava a bola. Exatamente. O Ciro Chegou- parou e... Ele ficou esperando o desfecho, o desfecho da do lance. disputa, do cabeceio. Não, ali. e começa, Falha dele também. E começa aqui com o cara já evitando a saída de bola e levantando para a área para Não, ver no ele que vai dar. mandou, porque estava naquele momento já do desespero do Mas, Botafogo. mas a gente pode sentir, por exemplo, aqui, o Rafael Rodrigues, vamos reverter com o apoio do Fenômeno Azul, vai para cima dele de Remo. Aí o Sidney Menezes, eu acredito na virada domingo, Mangueirão lotado e com a volta do maestro Eduardo Ramos. Quer dizer, todas O Levi essas... também volta, né? Volta o Levi- Levi, que é uma peça Não. que tem sido muito importante nessa... Aliás, eu vim ouvindo somente no mata-mata, o boletim do Cacheado há pouco, no Balanço Geral da Rádio Clube, e o time do Remo já está escalado pelo Cacaio. O Cacaio disse que não tem mistério. O time é esse aí, que jogou hoje. Fernando Vai ser- Henrique, vai ser Levi, Fernando Henrique, Maxi Levi, volta? Max. Henrique e o Ciro Sena, e o Matheus Miller. Vai jogar no 3-5-2. 3-5-2. Vai manter. Agora Aí vai o- até o final no trecho. Chicão O e Laílson. Ilailson, Macena, Eduardo Ramos, Aleilson e o Elton. Esse é o time do Remo. Olha, o Elton teve uma tarde daquelas indigestas. Fez duas boas jogadas. Fez, também. porque ele estava muito Mas ele foi sozinho. muito marcado, né? Muito marcado, dois jogadores. Mas ele em fez o cima. papel dele, ele segurou a bola. Mas eu fiquei com a impressão, apesar da gente dar todo o crédito ao Cacaio, mas fiquei com a impressão de um jogo no final que era para um atacante como o Queiroz ali. Para aquelas tentativas também que o Também Remo de poderia alçar a fazer. bola na área, né? Jogar na área. Foi só o que o Botafogo fez o jogo todo. Você não acha também que no lugar do que se bateu lá, Sim, Macena, essa é uma questão. não teria que entrar o lateral direito ali para fazer a Mas cobertura? ali eu estava comentando o Se jogo. tivesse até mais um zagueiro, botasse lá. Não, mas não, sabe eu que estava comentando o jogo, mas eu entendi aquilo como um gesto de ousadia do Kaká. Porque de repente o Silvio podia ser Porque uma válvula de escape. O Silvio aberto para tentar pegar o contra-ataque, porque Mas ele é ele não velocista. jogou de lateral, hein? Ele Ele não entrou para jogar de lateral. entrou Tanto que ele ali, não estava ele no entrou Você Não, ouviu, ele entrou vocês como uma ouviram bem espécie de a ala. entrevista do Kaká no final? Que o Macena, ele foi mais um volante e o Ciro Sena foi um jogador mais de ala. Era o jogador para ficar Pra lá fazer a naquela... cobertura. Mas olha, isso já aconteceu no jogo aqui, no jogo no Mangueirão, contra agora o Operário. Operário. Que o Ciro Olha, Sena trabalhou de lateral, Vou soltaram o Levi. ser sincero, eu não temo o Botafogo, não. Mas Se tem o que Remo respeitar. ganhar por um gol de diferença aí que tem que ser 1-0... tem que respeitar. Eu Não, vi o pros jogo. pênaltis. Eu vi Não, o jogo. tudo Tem que bem. respeitar muito, senão vai ficar assim. Não, claro que Olha, tem o que Botafogo respeitar. venceu, tirou o Esse São foi o Caetano. cabeceio que o Fernando Henrique Foi salvou. aquele Caio, né? Caio.
Zagueiro. Juan Caio. Zagueiro. O Botafogo, ele eliminou o melhor time da competição, que foi o São Caetano. Então, ele venceu o primeiro jogo e depois segurou o empate dentro naquela campanela com 12 mil torcedores. E o primeiro jogo não tinha 12 mil. 12 mil. As imagens... Não, mas é porque o estádio é grande. Fizeram uma promoção. Você está falando o quê? Desse jogo agora? Não, no anterior. Porque aí foi 5 mil aí só. Aliás, muito pouco. O Botafogo ganhou por 2-1 o primeiro jogo. Quer dizer, o São Caetano tinha até a vantagem maior de marcar um gol e classificar. Só que não conseguiu. O Botafogo marcou muito, eu vi o jogo. Foi duríssimo. Teve um jogador expulso, não teve? Teve sim. O São Caetano teve? Não, o São Caetano não. O Botafogo teve lá. Jogou com -1. -1. E segurou. Então é um time aplicado, mas considera o resultado reversível, normal. Eles foram para cima. É aquela história que a decisão está aberta. Talvez sem o Vitinho. Vocês concordam aqui com o Rodolfo Maia, por exemplo, que ele diz que faltou organização para o Remo atacar? Faltou meio campo. Não tinha meio campo. O Remo não tinha criatividade nenhuma no meio campo. A bola vem toda apertada. Eu achei que o Juninho, por exemplo, custou entrar. O Ratinho não estava acrescentando nada, não conseguia dar 2 passos. Era aquela entrada no início do segundo tempo, né? Era. Troca logo. Ele demorou. O Juninho mas mexeu bem. Não acrescentou tanto, mas já melhorou. Porque o Remo conseguiu reter um pouco mais a bola ali. Né? Mas atuações, de um modo geral, muito aplicadas. Isso foi uma desatenção, né? Ali. Total. Na origem do lance, na hora do cruzamento, a saída em falso do Fernando. Para mim é absolutamente normal o resultado. E aqui para nós. Acabei de dizer, vou repetir. As bolas que o Botafogo botou na área, a presença dele no campo do Remo, também é merecido que ganhasse. Sim. Né? Vou repetir o que eu disse ainda. É a mesma coisa que a gente estaria dizendo aqui se o Remo ataca o jogo inteiro e faz um gol. Vou repetir o que eu disse no começo do programa aqui. Já pensou se nós estivéssemos falando de um 3-0 para o Botafogo? Aí... Seria diferente. 1-0 é um placar que ainda dá para reverter tranquilamente. Do River, por exemplo. É perigoso. Que vai jogar lá. Até porque é 2-0. Mas mesmo, dizem que é o resultado mais ingrato mas pode do perder futebol. por diferença de um mas gol, né? 2-0, tá? É muito complicado, porque você vencer de 2-0 é uma coisa, você ter que vencer de 2 ter que vencer de 3. É diferente. Não, 2 para levar para o pênalti. Sim, para o pênalti. Aí o Remo tem que vencer por 2 gols de diferença. O Remo fazendo não pode vencer por 2, não pode vencer por 2-1, 3-2. Está muito na briga. É 3-1, 4-2, Só tem um detalhe, o River, tecnicamente, tem feito uma campanha maravilhosa, superior, ao meu ver, tecnicamente, para o Ipiranga. E o Remo? O Remo tem que vencer a partida, tem que conseguir a classificação. Tecnicamente, vocês acham que o Remo é melhor que o Botafogo? Eu acho que é. Acho que é e concordo com o Ronaldo. O time completo. O Remo com o Eduardo no time. Né? O Remo jogando para fazer gol, o Remo atacando, não apenas se defendendo. Hoje o Remo era um time penso, era um time pela metade. Se preparou bem, fechou muito bem atrás, mas para frente a coisa eu juro para vocês que eu não vi um Botafogo assim, magistral. Pode ser que no jogo de hoje, pode ser que o Vitinho entrando. Da mesma forma que pode ser que o Eduardo entrando no Remo, Eduardo Ramos, a coisa fica modificada. Mas eu penso que é um jogo, o jogo daqui, o segundo tempo dessa decisão de 180 minutos. É outro jogo. É outro jogo, por completo. Sim. Esse time do Botafogo certamente vai valorizar mais a posse da bola. Não sei se vai ficar jogando bola toda hora na área. Não, assim, sair nessa velocidade que eles estavam saindo, não. Vai esperar muito mais. E vai depender muito da postura do Remo nos minutos iniciais. Esse é jogo para ter um gol logo no começo. E com a torcida em cima ali, incentivando, né? Porque é muito mais transpiração do que inspiração. Então o time vai precisar de força da torcida. Né? E outra coisa, a torcida vai influenciar, mas não decide. Tem mais 200, né? Com certeza. Mais 200 se passar para a final, é mais 200 mais 200 de prêmio e mais uma outra renda em casa com mais uma premiação. No caso, essa semana sai o mês de setembro. Aí fica em dia. Na outra, se for para a final, vai zerar tudo. Essa semana sai o mês de setembro sem arrecadação nenhuma? Não, tem arrecadação. Arrecadação domingo. Essa semana você está falando antecipada, meu amigo. A venda antecipada, tá, tudo bem. Até sexta, normalmente. Como tem sido feito. Né? Então, se venderem o ingresso a partir de quarta, quinta, sexta-feira já está terça-feira está à venda. Então, pronto. Quinta-feira, sexta-feira já tem dinheiro para pagar um mês inteiro, está pago setembro. Falta outubro, dezembro. Falta setembro
e vai ficar aberto outubro, que ainda vai vencer, né? Novembro já foi pago, inclusive. Novembro já dá para projetar uma final? Quase todo pago, né? Já dá para projetar uma final entre Remo e River, será? Eu acho que... Mas é o que eu quero, Remo e River. É a força do Norte e Nordeste. Não é para... Porque chega esse negócio, deixa o Sul ganhar outras coisas. Nós já estamos classificados outros times, nós precisamos ter um Remo e River. Para que o Brasil inteiro conheça a força do futebol do Norte e do Nordeste. Eu acho que em termos de confronto técnico, eu preferia... O Ipiranga. Eu preferia o Ipiranga. Eu acho que... O time do River é muito arrumadinho. Enjoado. O time do River é arrumado e enjoado. Você está falando para ganhar mais fácil. Sim. Tá mas eu concordo com você. Acho que o ideal era uma final, né, Norte-Nordeste aí. O Piauí... Ele reabilitar esse Norte-Nordeste, lógico. Né? Lógico. O Flávio Araújo conhece também muito bem aqui o nosso futebol. Isso também acrescenta dificuldades. E o time do Ipiranga, o adversário do River, é um time lá, né, do Rio Grande do Sul. Do extremo, né, do extremo sul. Então, dos Pampas. Não conhece tanto, né, o nosso futebol, tem dificuldades de enfrentar. Você viu o Operário, é mais ou menos a mesma situação. O Operário teve dificuldade de jogar com o Remo. Mas tecnicamente o jogo foi ruim, né? Foi. Muito ruim. O Zoeira parar... Muitos erros. O Zoeira. O jogo foi tão ruim que o ceguinho aqui da rua ficou reclamando. Vamos aqui. Do Remo. Eu assisti o jogo do River. Não. O jogo do Remo foi ruim. Tá bom, porque o jogo do River jogou muito, amigo. Ele tem jogado, na verdade, ele tem jogado muito. Vamos aqui falar um pouquinho de extracampo. Nesta semana, mais uma vez, voltou à baila a questão do leilão do Carrossel. Afinal de contas, o Danilo Pires tem uma matéria e mostra pra gente. Vamos lá, Danilo. Quando a coisa parece que vai acalmar pelo lado azulino com o acesso à Série C, surge um problema dos grandes para a diretoria resolver. O Remo foi notificado de que o juiz Jorge Vieira, da Justiça do Trabalho, tinha deferido uma proposta de compra da área do Carrossel, terreno anexo ao Baenão. O nome do possível comprador não foi revelado, mas a proposta é de 8 milhões de reais. Só que os azulinos não têm interesse na venda do imóvel, por isso entraram com recurso. Nós não sabemos de quem é, mas o valor que consta dela é de 8 milhões, é um valor muito abaixo do valor de mercado e também é um dos fundamentos para que isso seja revertido. Através do seu departamento jurídico, o clube fez recentemente um acordo com o mesmo juiz que autorizou a venda, para que houvesse bloqueio nas rendas dos jogos anteriores do Remo. A proposta de gestão da dívida, nós colocamos que seria 40% nos 2 jogos e 30% nos demais jogos, se o Remo se classificasse, e se classificou. Fora isso, já está empenhado, a proposta foi aceita para bloqueio de 30% em todos os jogos do Campeonato Paraense, da Copa do Brasil e da Copa Verde. E agora com acesso todo o campeonato da Série C. Vocês têm uma noção de quanto que foi recolhido nesse período, só com esses 3 jogos aí? Olha, em torno de 1,5 milhão de reais. Nós já temos 1,2 milhão confirmado no processo, uma guia que nós estamos confirmando, isso dá em torno de 1,5 milhão. Segundo os diretores remistas, a dívida do clube com a Justiça Trabalhista soma aproximadamente 12 milhões de reais. Olha só, o Clube do Remo, através dos seus advogados, conseguiram evitar essa venda. O Remo, que fez esse acordo com a Justiça do Trabalho, já pagou cerca de 1,5 milhão, né? 1 milhão e 300. Seguramente 1,2 milhão, mas aproximadamente 1,5 milhão. Não havia sido pago o dinheiro ainda. Suspenderam os efeitos do leilão. O juiz chegou lá e deu. É o que eu digo. Eu sempre digo aqui, em todos os lugares que eu falo sobre isso, o juiz tem que julgar pela lei e pelo bom senso também. Se tem uma regra anterior a esta que ele decidiu, ele não sabia dessa regra que o Remo está pagando esses 40%? Foi com ele o acordo. Pois é, com ele o acordo. 40, 40 e 30. Sim, 40, e agora 30 de novo. Não, e o próximo ano, o patrocínio da Funtelpa, patrocínio do Grupo tudo já está todo então a gente fica pensando, por que de repente sai uma ordem dessa, o cara determina um leilão, já tem comprador, já está tudo esquematizado. Tem um aspecto também. Durante a semana, nas redes sociais, alguns dos advogados que têm o controle dessa dívida, porque essa dívida, em grande parte, já está na mão de advogados. Não é exatamente de ex-funcionários, já tem representação e tal. Teriam comentado que haveria uma mudança, uma decisão importante ainda durante a semana. Quer dizer... Os caras já sabem antecipadamente a decisão de um juiz. Porque, olha, pode ser coincidência, mas é estranho, né? Seríssimo. Porque havia tudo indicado. E com o mesmo juiz, né?
E havia uma acomodação já das coisas. Como se eu soubesse, olha, vai ter uma operação. E o cumprimento desse acordo. O mais importante até porque o que eu acho que o clube está cumprindo. O desconto está sendo feito na fonte, né? Direto. Sim. Não, o Remo tem que pagar, o Remo deposita. Desconta na fonte, o Remo leva o dinheiro. De um grande benemérito do Remo, que já tomou a frente, já comandou esse processo de brigas na Justiça, o doutor Ronaldo Passarinho, e ele me falando hoje, me ligou, para me dizer o seguinte, que a preocupação agora que o Remo deve ter, e provavelmente os advogados vão ter, é com evitar a atualização da dívida, deixar onde ela está, até porque o pagamento parcelado não implica em pagamento com juros. E outra coisa, fazer uma urgente reavaliação por valores do mercado da área do carrossel, que ela estaria sendo vendida por 8 milhões, quando ela vale 18. Pelo menos 20 milhões foi que me informou, pela localização, pela situação. Mas tudo isso é uma questão de bom senso. Outra coisa, entrou agora uma ação do Jorge Lucas, o lateral direito, que era do Clube do Remo, no valor de 250 mil. Mas isso vai cair. Sim, mas entrou a ação, dá trabalho. Sim. Chama advogado, recorre, faz tudo, anula. Mas é do jogo. Mas está lá. Aí me falou o Sérgio Dias, inclusive, que tudo ao Jorge Lucas foi pago. Eles não devem absolutamente nada. Foi tudo quitado. Se o Remo tem os comprovantes, tudo. Então não se sabe se ele quer direito de arena. Pode acontecer como no caso do Finazzi, que o Remo pagou, não guardou o recibo e depois teve que pagar. Teve que pagar de novo. Quem paga mal, paga 2 vezes. É verdade. Muito bem, Toninho, vamos faturar, né? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta na sequência para falar da Série B do Campeonato Brasileiro, mais uma derrota do Paysandu fora de casa, agora para o Sampaio Corrêa. Voltamos já na sequência do Bola na Torre para você. PicPay. Preços que ninguém tem. Pesquise, compare. Medicamentos, fraldas, perfumaria, termocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na PicPay. TV som LG vem que é 10. 10 vezes sem juros pra você na Yamada. TV LED LG 40 polegadas Full HD, só 10 e 199,90. TV LED 49 polegadas Full HD, uma TV Sassa por 10 e 269,90. Mini System LG, uma potência de som, só 10 e 129,90. Tudo sem juros no seu cartão de crédito. Aproveita! LG é 10. 10 sem juros na Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho! Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. PicPay. Preços que ninguém tem. Pesquise, compare. Medicamentos, fraldas, perfumaria, termocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na PicPay. Pode chover, pode trovejar, o sol rachar que a vovó vai caminhar. Tudo é lindo em outubro em Belém do Pará. E saiba você que mora aqui e vive intensamente esse momento sublime, a Unimed tem o maior orgulho em participar. Valorizar mais a bela manifestação de cultura e fé e cuidar do paraense sempre será o nosso maior plano. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Belém.
As férias chegaram, mamãe, mas não descuide da proteção de quem você mais ama. Cadeirinhas de transporte são muito importantes e as melhores marcas você só encontra na Quase Tudo do Bebê. Além da maior linha de carrinhos e bebês conforto da cidade. Viaje e divirta-se com segurança nessas férias, com a Quase Tudo do Bebê, a loja da mamãe inteligente. Pedro Miranda, Cidade Nova, Augusto Montenegro. Se tem um plano de saúde que sabe como cuidar dos paraenses, esse plano é Unimed. Porque só a Unimed Belém tem a maior e melhor infraestrutura para atender você ou a sua empresa. Por isso, ela criou o plano Uniparte Coparticipativo. A melhor opção para quem quer ter o melhor plano de saúde pelo melhor custo-benefício. No plano coparticipativo, consultas, exames e procedimentos, você só paga o que usar. Vem fazer o seu, cuidar de você. Esse é o plano Unimed Belém. Não perca tempo. Líder. Você é líder do líder. Eu e minha Honda aqui na Revemar. Qualidade e condições que não há em outro lugar. Uma loja inteira à disposição. Atendimento com carinho e fácil adesão. Produtos em ofertas pra você aproveitar. Adquira sua Honda pra você se libertar. Independência com estilo em qualquer lugar. Revemar Moto Center. Estamos de volta com o nosso Bola na Torre nesta madrugada de segunda-feira. Antes de vermos os gols de Sampaio e Paysandu, vamos acompanhar agora a tela de classificação com os jogos, os próximos jogos e inclusive a classificação. Vamos lá. Campeonato Brasileiro da Série B, Bahia 1, Criciúma 0, Macaé 1, Mojimirim 0, América Mineiro 2, Oeste 1, Sampaio Corrêa 2, Paysandu 0, Náutico 1, Botafogo, Gerson Nogueira 4. Já estamos lá. Para alegria da Duda também, né? Atlético Goianiense 0, Santa Cruz 0, CRB 0, Vitória 0, Bragantino 3, Luverdense 2, Ceará 2, Boa Esporte. Botafogo, o único visitante que venceu, hein? É verdade, olha a classificação. Botafogo líder, só precisa de uma vitória, né? Para chegar lá na Série A do Brasileiro no ano que vem. Está na Série A. 62 pontos na primeira colocação, Vitória vem em segundo com 57, o América Mineiro é o terceiro com 54, o mesmo número de pontos tem o Bahia, quarto colocado, 54. Aí vem o Sampaio, quinto colocado com 50. Na verdade, ele passou para a posição do Paysandu ali com 50 pontos agora, né? Santa Cruz é o sexto colocado com 49, Paysandu sétimo também com 49, Náutico oitavo, 49, o Bragantino é o nono com 48, Luverdense é o décimo colocado com 48. Aí a outra página, né? Tem o CRB, 11º com 44, o Atlético Goianiense é o 12º com 43, Paraná 13º com 39, com 39 também está o Criciúma, mas na 14ª posição, o Macaé é o 15º com 38, Oeste já na pontinha ali, como diria o amigo meu, na ilharga da zona de rebaixamento, né? Na 16ª posição com 38, aí vem Ceará, 32, mas está longe, são 6 pontos ali para o primeiro fora da zona. Pode salvar. Vem de 2 vitórias seguidas a equipe do Ceará, inclusive uma contra o Botafogo, né? O 17º. Aquela força pro Rosão. 18º é o ABC com 27, 19º Boa com 24, Mojimirim na 20ª colocação com 22 pontos. Falta um jogo ainda para o complemento, né? Para Paraná e ABC nesse complemento. Aí teremos próximos jogos sábado, dia 31, agora de outubro, teremos Paysandu e CRB, Mangueirão, 16h30. Jogo importantíssimo para o Paysandu. Vamos ver os gols de Sampaio 2, Paysandu 0. Vamos acompanhar. O jogo foi lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. Meio sem querer esse aí, né? O cruzamento foi feito na grande área. Bateu na canela do cara e caiu no pé do jogador. Jamie. Mas eles vinham tentando essa jogada aérea. Muito tempo. Esse é o Jamie, né? Não, 3 jogadores poderia ter do feito outro, não esse aí, entendeu? Incrível. E esse Jamie é danado. O Jamie vinha passando ali, a bola chegou, ele foi lá e completou. Não tinha nada com isso. Aí o Capanema já estava nas últimas do esporte. Não, mas o Capanema foi enganado por esse kick aí. Agora, o Capanema que ficou fora dos jogos por 2 meses, nem parecia que estava fora esse tempo todo.
pelo menos estava dando sangue, né? Que Foi nada, não foi nada. Não teve jogada errada. Não, mas ele fez aquilo para... Era o último. Miguel. Mas ele perdeu o tempo da bola. Mas eu achei que ele não voltou em condições, não, Romir. Eu acho que algumas voltas... O ritmo de jogo é interessante. E o ritmo da competição nesse momento é complicado. Agora, por exemplo, olha só. 7 jogadores do Paysandu na área. Olha aí. Um olhando para o outro. 7 chegadas do Jonathan agora ali. Isso, tirando o goleiro. Então, e o Emerson, novamente, a grande figura. Salvou pelo menos uns 3 ou 4 gols ali. Aquela bola que foi no travessão, ele tocou nela. Tocou na bola, a bola do Nadson, né? Tocou. Essa bola do Capanema era para meter a cabeça. O jogador foi escorando ele. Agora, jogo normal de... Sim, né, atacante, né? Tá agora, convenhamos, tecnicamente o Sampaio do meio para frente é um time respeitável, né? Eu acho que ele, inclusive, foi superior ao Paysandu durante a partida. Eu acho que os dois times são parelhos. Mas o Sampaio... O problema é que o Paysandu está todo quebrado, amigo. Joga um, não joga o outro, joga esse, joga aquele. As entradas e saídas. O Sampaio está consistente. Tanto é que foi para quinto lugar. A história do treinador, o Dado explica sempre que ele faz a leitura dos treinamentos e tal. Mas, por exemplo, o Elton Júnior estava contundido, voltando de contusão. E você tem um Ailon que estava inteiro no banco. Era melhor ter começado com o Ailon e colocar o Elton no degoeiro. Vocês sabiam que eu senti o Clima em São Luís ontem, trabalhando pela Rádio Clube, que não estavam acreditando numa grande jornada, num grande jogo. Porque esse estigma de 6 jogos sem vencer... Estava 6 jogos sem vencer. Perdeu a confiança. É exatamente como está vivendo a equipe do Paysandu. O Paysandu vai entrar em campo contra o CRB no próximo sábado, mas não tem aquela confiança de jornadas anteriores. Fica aquele peso, né? Carregado. E eu achei que no primeiro tempo, observando o jogo, achei que o Paysandu ele cedeu muito espaço para o Sampaio com 3 atacantes e tendo o Nadson ali como grande articulador. Aquele Edgar também é muito rápido. Né? E o Edgar meteu uma bola na trave logo no começo, pelo lado... No primeiro tempo, nessa trave. Então, era um time que a gente percebia que tem toda essa carga, né, Valmir, essa pressão também que estava sobre eles, mas é um time tecnicamente muito bem resolvido do meio para frente. Tem problemas na zaga, mas do meio para frente, sim. Agora o Paysandu quase empatou o jogo naquela bola que bateu na trave e bateu na linha. O Leandro Cearense. Do Wellington. Mas não entrou. O Wellington que chutou. Foi o Leandro Cearense. Leandro Cearense. Mas a bola não entrou. Não. Ficou muito mais para fora do que mas foi questão de centímetros. Vamos lá, as consequências do Paysandu agora que ele vai sofrer. Vai continuar jogando sob pressão, tem um CRB pela frente, começa a fazer continha com a maquininha. Contra um time de um técnico que conhece muito bem o Paysandu. Continha com a máquina, mas finalmente para subir. Não, sim, para subir, graças a Deus. Agora, eu continuo dizendo que o Dado continua com crédito, porque realmente um cara que não consegue escalar a mesma formação durante muito tempo e que pegou um grupo que tecnicamente é praticamente o mesmo, que não conseguiu sucesso na Copa Verde e nem as finais do Campeonato Paraense, consegue uma jornada boa na Série B, eu acho que isso também tem que ser sopesado, né? Pode ter seus equívocos, mas também tem seus méritos. Quantas rodadas faltam para acabar o brasileiro? 6. Tem jogador que não estreou no Paysandu ainda, Valmir. Ainda tem jogador que não estreou no time do Paysandu. Quem, por exemplo? Marcão, é um goleiro que não jogou até hoje. Vai jogar no lugar do Emerson. Tem um outro jogador também. Não, mas tem um outro jogador também. Magno Alves, parece, né? Magno Alves jogou uma partida, ou duas pelo campeonato, pela Série B. Teve gente que não está jogando. Eu não entendo. O Capanema já era para ter voltado? Acho que não. Essa é a pergunta. Mas acho que ele colocou por necessidade também. É porque o Augusto Recife não podia. Mas o Augusto Recife também teve uma volta precipitada lá em Goiânia, que acabou resultando agora nessa inatividade. Aconteceu com o Valdívia. O Paysandu entrou na queda. De 18 pontos disputados, ganhou 2, incluindo 7 dentro de casa que jogou fora. 3 do Náutico, 2 do Macaé e 2 do Bahia. Dos empates. Viu, Arnaldo? Eu até concordo com isso. É evidente que houve uma queda e tudo. O torcedor ele se frustra porque ele já estava... ele começou a acreditar no acesso. Mas concordo muito com o Valmir. O Dado ele tem crédito. Fez gordura, né? Ele tem crédito, porque o time, o elenco que ele tem é limitadíssimo. Ele conseguiu montar um time que conseguiu chegar a essa pontuação. Ganhou do teu Botafogo, ganhou do Santa Cruz. Aí deixou a torcida assim, Gerson. Beleza. Mas tem um problema nisso, que, a meu ver, explica um pouco da queda de rendimento do Paysandu. O Paysandu, com preparo, com condicionamento bom, ganhando, com jogadores principais, os titulares, considerados titulares, podendo jogar, e com o combustível
transpiração, da vibração, o Paysandu superou muitas dificuldades. Aliás, alguns jogos que nem merecia ganhar e ganhou. Sim, sim. Como também perdeu uns que merecia ganhar. Aí, tudo bem, foi indo, acumulando pontos e tal. Nesta reta final, além do fato de já estar garantido, que era o primeiro objetivo, era ficar na Série B, aí começaram as contusões, começaram as mudanças no time e começou a faltar. E é esta crítica que eu faço, não é ao dado, mas acho que eu sinto falta disso em relação ao time. Começou a faltar a tal vibração, a transpiração. A transpiração, mesmo, né? Porque isto conseguia ocultar até limitações do time. Na própria torcida, inclusive. Mas agora, o time, às vezes, tem momentos que parece que ele está entregue. Ontem, teve momentos do jogo, o Mi estava lá, pode atestar isso, que parecia, tipo assim, não deu mais, né? Assim como eu notei no jogo do Atlético Goianiense, não sei se você lembra. Não deu mais, assim, você fala assim, durante o jogo não vamos conseguir chegar, então vamos relaxar aqui. Vamos então, aí começa a tocar pro lado, quando você está esperando que haja uma reação, que haja uma... Mas só que você tem que olhar também que, às vezes, esse time, esses jogadores, já não tem até a força, né? O fôlego para ir à frente. Olha só, o Dado fez o campeonato inteiro precisando de um camisa 10 e não teve, né? Tentou Carlos Alberto, tentou Carlinhos. Carlinhos está sendo tentado até agora. Rony, Valdívia, algumas apostas foram feitas e esse jogador não aconteceu. Edinho. O próprio Léo, né? O Edinho também. E outra coisa, quando o Leandro Cearense se machucou, que ficou fora dos jogos do Paysandu durante muitos jogos, o Paysandu jogou sem centroavante, jogou com atacante, mas jogou sem centroavante. Aí jogava com o atacante Everaldo, o Everaldo foi também. E o Everaldo, infelizmente, fez aquele gol contra ali, que acabou... E o Betinho, que era o jogador que estava começando a aparecer com uma opção, se machucou também. No aquecimento lá. Ou seja, tem razão, Valmir, sim, porque o Dado já fez muito. Agora, gordura, agora pode interessante gordura a opinião do torcedor. O Diego Castilho, por exemplo, está na Cidade Nova 5, recebe nosso abraço. Ele acredita que o Paysandu ainda vai subir. O Lucas, o likezinho, né? Papão ainda tem chance de subir, ele acredita. Tem chance, sim, claro. Lógico. Então, aí o Vitor Sarraf, ele diz assim, achei errado o Dado deixar o Wellington Júnior e o Capanema o jogo todo. Os jogadores estavam voltando de lesão e aí esse é o problema, acabaram... Né? Eu não digo mais nem o Capanema, ele até falhou nesse jogo, no lance do segundo gol, mas o Wellington Júnior, acho que a partir dos 15 do segundo tempo, ele claramente estava até porque ele é um jogador de explosão. E o Misael estava bem sequinho, vamos dizer assim, com vontade, né? Vamos ouvir o que disse o Dado Cavalcante na entrevista após o jogo. Ele falou para o repórter Dínio Menezes, da Rádio Clube do Pará. Vamos ouvir. Nós lamentamos muito a perda do resultado, a perda desportiva dos pontos, mas precisamos salientar algumas situações, alguns retornos que foram muito positivos. Os nossos laterais são imprescindíveis para a nossa equipe. O retorno do Capanema, a volta do Wellington Júnior, que criou muitas situações, principalmente no primeiro tempo, enquanto teve mais resistência. Isso só me faz crer que o nosso próximo jogo deve ser melhor do que esse. É nisso que eu penso. Nossa conversa lá embaixo, o Emerson foi muito feliz nas palavras e acho que é o momento da gente pensar no jogo, esquecer campeonato. É pensar exclusivamente no jogo, pensar exclusivamente no nosso próximo adversário, porque desde quando nós colocamos na cabeça que faltavam 6 vitórias, que agora ia, quando nós colocamos, a gente pode até ser campeão, podemos aí conquistar um título, podemos chegar no Botafogo, e essa ansiedade prejudicou e a gente não conseguiu mais bons resultados. Então vamos esquecer um pouquinho a competição, vamos pensar jogo a jogo, vamos pensar no próximo adversário. E se nós formos merecedores, se nós tivermos competência de entrar no G4, vai acontecer naturalmente, como já aconteceu durante todo o campeonato. Aí o Dado dá o seguinte peso para algumas coisas. Por exemplo, na fala dele, claramente, ele diz o seguinte: quando a gente estava apenas pensando nos jogos, a gente estava chegando lá. Quando a gente começou a pensar, faltam 6 jogos, 6 vitórias, a gente pode até ganhar um título e tal, aí começou, e essa ânsia começou a atrapalhar. Foi mais ou menos por aí, na opinião de vocês, ou é um conjunto inteiro que ocasionou esse problema do Paysandu, essa emperrada, vamos dizer assim, na classificação? O Paysandu foi razoável no primeiro turno. Foi muito bem nas 5 primeiras rodadas do segundo turno. E depois veio a queda. Quando todo mundo imaginava que em casa, vem o Náutico, vem o Mojimirim, vem não sei quem, vamos ganhar. E os pontos não vieram dentro de casa. Some os 7 pontos, põe aí a tábua de classificação. Se pudesse recolocar aí... O Paysandu ia a 56 some os 7 pontos. Estaria não precisa nem ganhar fora, não precisava. O 49 com 7... Estava sossegado administrando a reta final. Sossegado no G4, com os pontos feitos em casa. Mas perdeu para o Náutico, 3 pontos. Perdeu para o Bahia, 2 pontos. Perdeu para o Macaé, 2 pontos.
Tá aí, Aí, ó. olha, Paysandu Some hoje- aí o Paysandu, 49 com os Tá 7 empatado pontos. com o Vitória. 56. Não, estava em terceiro, estava Ah, sim, atrás. 50. mas até porque ia tirar ponto do Náutico, o Náutico estava lá para baixo também, entendeu? O Bahia não estava com no 54, confronto com o Sampaio estaria... também. O Bahia o estaria Bahia com estaria com 53. Então, tudo 53, porque foi um ponto que o Paysandu... perdeu pro Bahia. Eu só acho, o Bahia fez um ponto, o Paysandu que perdeu 2. Eu só acho o seguinte, eu acho que para um grupo limitado, falo tecnicamente, que não era um grupo com... A gente está falando aqui dos problemas todos. Não teve um camisa 10 e o Dado teve que se virar sem isso, sem um organizador, com problemas também na lateral esquerda para substituir o João Lucas, que teve que fazer praticamente todos os jogos, se estoura, né? Para isso tudo, era mais ou menos previsível que o Paysandu chegasse numa situação, em qualquer instante deste segundo turno, e começasse a ter esses resultados Desgastes, né? que não são inesperados, mas que são indesejáveis, né? Você perder ponto em casa, você começar a tropeçar, não ser mais tão efetivo como visitante, porque no primeiro turno e em vários momentos da competição, o Paysandu se transformou numa equipe muito também aguerrida e forte fora de casa. Não tem mais a palavra aguerrida saiu. Aquela chamada liga, né? A transpiração, a vibração, ela parece que saiu de si. Sim, Gerson, agora culpa quem por isso? Olha, tem muita coisa, né, Ronaldo? Eu acho que é circunstância. Tem até uma acomodação natural depois de atingido o objetivo inicial, que era permanecer na Série B. Queira ou não, isso é humano, não adianta. Isso era o primeiro objetivo. Não era o Paysandu subir, todo mundo sabia. Era permanecer na Série B, né? Não cair. E isso foi alcançado no início do segundo turno. Praticamente. Não cai mais, não tem. Não, foi alcançado ali. Aí, a partir desse momento, eu me lembro que o Emerson estava aqui, não foi, Tomás, no Bola na Torre, eu fiz essa pergunta para ele. Aí, não, e tal, isso não existe e tal. Mas eu penso que, em alguns momentos, isto pode sim ter algum tipo de influência. Agora, qual é o impacto que o acesso do Remo, por exemplo? O Remo vai jogar a Série C do ano que vem, se o Paysandu não conseguir acesso, ele joga a B. Qual é o impacto que isso pode ter dentro do grupo, da própria diretoria? Muita cobrança? Porque o Remo vende o acesso e o Paysandu não. Mas 2016 é outro ano, é outro time. Algumas pessoas ficam... Então, isso aí eu acho que fica muito no nível do torcedor. Nem o Dado fica, das discussões e tal. Eu acho que... Olha, se o Dado não ficar, eu acho um equívoco, porque o Dado é um bom treinador, já mostrou isso aí. Mas tu sabe como é a torcida do Paysandu é exigente demais. Mas olha, o Dado já teria sido encaminhado até um pré-acordo, né? Agora, prestem bem atenção. Quando e acho que isso deve ser feito mesmo. Quando o Paysandu estreou no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Botafogo 1-0. A segunda partida eu estava acompanhando na Rádio Clube, perdeu também 1-0. Veja que no jogo com o Botafogo, teve um gol mal anulado do Leandro Cearense e um pênalti inexistente lá em Bragança Paulista contra o Paysandu. Uma falta fora da área, o juiz acabou marcando o pênalti. Estava lá nesse jogo. Bandeira que marcou. Exatamente. E ali se cogitou a queda do Dado. Por quê? Porque ele não conseguiu o Campeonato Paraense e também não conseguiu a Copa Verde. E aí, em duas rodadas, 2 derrotas. E o presidente Alberto Maia bancou a permanência do Dado. Por isso que eu acho que há esse entrosamento do Dado. O treinador anterior a ele também, que era o Mazola, também não ganhava. O Paysandu não ganha um título há anos, ou 2 anos. Aliás, o duelo de sábado é contra o Mazola. Vai ser contra o Mazola. Eu acho que este combustível aí faz do jogo um jogo ainda mais nervoso. Não é questão de ser o Mazola, mas pelas circunstâncias. O Mazola saiu daqui atirando. Mazola não fechou. E vai chegar atirando. Aí é da natureza dele. Posso até me surpreender. Mas ele vai chegar jogando aqueles xistes. Né? Umas farpinhas aí. Né? E certamente vem aqui querendo fazer uma ferida. No jogo de ida lá, o Paysandu Perdeu. Foi uma das piores apresentações do Paysandu. Piores apresentações do Paysandu. Agora, esse fato de dizer assim, ele treinou no Paysandu, acho que não está valendo também, porque o time praticamente é outro. Totalmente diferente. Acho que resta um Pablo, Pikachu. A questão dele, a que eu me refiro, é a maneira como ele saiu, como ele não renovou com o Paysandu. Ele saiu dizendo que depois que ele tinha feito tudo para ficar, a diretoria disse que não, e mostrou, né, depois que ele tinha pedido muito alto. Ele exigiu muita coisa, né? E aí ficou essa história no meio, entendeu? No meio da competição, no momento que o Paysandu não estava bem, e ele não estava ainda no CRB, saiu uma história no Face, ele lamentando e tal, sabe? Isto tudo cria, de qualquer forma, um clima para esse jogo. Isso não tenha dúvida. Olha, o Edson Amaral diz aqui, né,
que ele acha que o Dado é um excelente treinador, mas ele insiste muito com 2 jogadores que não conseguiram render, que é o Léo e o Rony. E ele custa muito a mexer também em certos momentos. Tem vezes que ele ganha o jogo pela mexida, mas tem vezes, como o Cacaio. Eu acho que mas tem vezes que ele custa a mexer. Eu lamentei no jogo Era para ter trocado logo no início do segundo tempo os jogadores que não estavam rendendo. Eu acho que era um risco colocar jogadores que estão voltando, como é o caso do Wellington. Como é o caso do Ele insiste no jogo de pressão, né? Um jogo de pressão contra um adversário de velocidade, habilidoso do meio para frente, que tem um meia que dá um trabalho torcida boa lá, né, Nadson. Uma torcida boa lá. E agora teve Nadson e Edgar também, que é bom jogador esse cara, O Edgar é quem chega mais pelos lados. O Nadson jogava com a 7, aí ontem entrou com a 20, né? Não, ele entrou com a 10. Não, a 20 foi o Henrique que entrou no segundo tempo. Ah, tá. E o Henrique jogou com o Edgar entrou com a 7. Aí o Edgar sai, entra o Valber e entra com... E que ele é o titular. O Valber é uma curiosidade de um torcedor que me falou. O Paysandu foi campeão brasileiro em 91, não foi? 2001 e 91. Peraí, 91, não foi? Primeira vez? Em 2001, tirou o bicampeonato. O Remo foi campeão em 2005, não foi? Foi. E em 2015? 10 anos depois. Tá caminhando aí, né? É, a curiosidade. São essas datas, curiosidades, né? Que o torcedor guarda. Coincidência. Não nem me lembrado disso. Redondas. A possibilidade do Remo ser campeão. Ainda em relação à permanência, o Paysandu não conseguiu acesso. Matematicamente há a possibilidade, mas também existe a possibilidade de só ficar na Série B. Não, de ser campeão brasileiro não existe mais. Falei ser campeão? Então, o caso do acesso. Acho que eu falei do acesso. O que não deixa de ser um título. Remoto, o acesso depende do Paysandu ganhar todos os jogos em casa e fazer. Eu queria falar da estrutura. Uns 4 pontos fora. Será que, porque eu ouvi lá em São Luís o seguinte, o Sampaio tem um time interessante, principalmente no meio campo para frente, mas não temos estrutura para uma Série A. Na opinião de vocês, subir agora para a Série A seria prematuro ou cabe neste momento o que cabe para a gente? Eu não acho que seja prematuro. Seria bom para o Paysandu estar na Série A, porque o máximo que pode acontecer é o Paysandu voltar para a Série B. O Paysandu continua na Série B com uma possibilidade, se não for bem, de cair para C. Então, se subisse para a Série A, mas vai cair para a Série B. Tudo bem, mas cai para a Série B. Continuaria mais um ano na Série B. Então, tem que fazer uma boa Série B no ano que vem. Eu estou achando remota a situação do Paysandu. Há possibilidade de classificação? Sim, há. Se o time der uma virada, se o treinador escalar os jogadores certos e se os adversários permitirem, mas do jeito que está, é melhor ficar onde está na Série B. Eu considero que o jogo de sábado ele é decisivo. Em caso de um tropeço, um empate, por exemplo, aí realmente fica... Vai cumprir tabela. Aí é natural fica até desinteressante, que fica desinteressante. Ajuda o aí. apoio do torcedor, que já não está lá muito... Tem sido reclamado muito. Ele vai sumir praticamente. Agora eu entendo também que não faz mal nenhum ir para a Série A. Essa coisa de, não está estruturado. Você arruma a estrutura, você faz. Não é lógico, mal é cair, né? Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que seria ótimo seria melhor estruturar e tal. Eu estou dizendo... Para todos nós, já. Eu acho que tem que ir, pô. Posso falar? Eu quero dizer que eu concordo com o Ronaldo. Eu acho que Série A faz bem de qualquer jeito. Mesmo que você não esteja bem, não esteja todo planificado, primeiro, você vai ter um acesso a uma verba muito maior de direitos de participação de imagem e tudo mais. Vai entrar grana, a visibilidade é muito boa. Você vai gastar um pouco mais também, claro. Mas é natural, não tem jeito. Não sei se um pouco mais, acho que bem mais, né? Sim. Mas acho que seria maravilhoso, seria excelente. Não tem porquê esse receio de não ter estrutura e tal. Se ajeita, vamos lá. Não vê a Chapecoense, se bem que a Chapecoense estava um pouquinho mais bem arrumada, né? Mas não tinha um timaço também. E olha, o nível técnico da Série B esse ano está devendo, porque ano que vem a tendência, com os visitantes que estão querendo chegar lá... A lamentar é não conseguir subir com a Série B que a gente está tendo, que ela é uma das tecnicamente piores, muito fraca, né? Para falar da segundinha do Campeonato Paraense, meu amigo, o Águia meteu... Não, tem que fazer gol, né? Vamos logo direto para os gols, porque o Águia meteu foi 12, né, em cima da equipe do Tiradentes. Vamos ver as telas aí, a classificação, resultados da segunda divisão, Grupo A1, Isabelense 1, Gavião 1, Águia 12, Nossa Senhora, Tiradentes 1. Está fazendo os gols que não fez na Série C. Pinheirense 1, São Raimundo 2. Aí tivemos a classificação aí, o Grupo A1, Águia, 11 pontos, primeiro colocado. São Raimundo, segundo colocado, com 10, os dois classificados. Aí vem terceiro Gavião, 8. Pinheirense, quarto, com 7. Isabelense, quinto, com 6. E o Tiradentes não marcou, né? Tivemos o Bragantino vencendo por WO. Vila Rica desistiu
Na última 3-0. Na última rodada, seu grupo A2. Tuna, né? Acaba indo 3-0, né? É homologado 3-0 para o Bragantino. A Tuna perdeu 5-0 para o Vênus. Olha aí. E o Castanhal empatou com a Desportiva por 1-1. A classificação, Castanhal primeiro com 11 pontos, Desportiva segundo com 9, os dois classificados, Castanhal e Desportiva. O Bragantino terceiro bateu na trave com 7, Vênus quarto colocado 5 pontos e a Tuna quinto colocado 2 pontos, olha que vergonha. E a equipe do Vila Rica 2 pontos na última posição. Aí teremos as semifinais com Águia Desportiva, domingo, dia 1º. Só um jogo, hein? No estádiozinho Oliveira. Aí teremos também Castanhal e São Raimundo no estádio Maximino Porpena. O jogo vai ser 10 da manhã lá em Castanhal. É que a gente vai agora, Tony. Vamos ver os gols aí, vamos mostrar gols do Campeonato Paraense. Vamos sair daqui 6 horas da manhã. O Wendel Figueiredo está dizendo aqui, mostra 6 hoje, 6 domingo. Bota aí. Bota pau na máquina aí. Bora. Não vamos perder tempo. O Águia fez 1-0 com o Charles, não perca a conta. Vamos ver o Charles aí, o levantamento feito na grande área. Olha o goleirinho aí. Dá uma espanada e o Charles chega na mais alta velocidade para concluir, fazendo 1-0. Aí o segundo, não perca a conta e preste atenção porque não tem replay. Aí a jogada do Flamengo pelo lado direito, aí o complemento do Joãozinho. O Joãozinho bateu ali já na... Fez 3, né? do Joãozinho. E o Chaveirinho, olha o Chaveirinho, chegando para fazer o terceiro. Águia 3-0. O Costa está no ponto-socorro até agora. Problema de garganta, né? Esse aí é o Joãozinho de novo. Fazendo o quarto gol. Revezaram aí, Joãozinho e Chaveirinho. Agora vejo o Chaveirinho de novo. Na jogada pelo lado direito, o toque de calcanhar. Aí, ó, uma pedalada. Bela tirada. Bela jogada. Pedalada 5-0. 5-0. Esse aí é o sexto, lançamento longo. Aí, a chegada aqui pelo lado direito, o Joãozinho vai lá e... Aliás, o Chaveirinho de novo. Vai lá e complementa a jogada 6-0. Aí o Charles novamente, zagueiro artilheiro, vai fazer 7-0. Isso aí é só no tempo, né? 7-0 para a equipe do Águia. Aí veio o segundo tempo. Tá perdendo a voz do Valmir. Só para citar aqui, eu já estou rouco. É Flamengo. 8-0 aí com o Danúbio aí. Danúbio. 8-0 com o Danúbio. E aí, o Fred, olha que a jogada do Fred, olha o zagueirinho também, dá-lhe ali uma virada. 9-0 para o Águia. O 10º gol é do Flamengo. Vamos ver aqui o Flamengo. Ele invade a área. Que jogada, hein, cara? Drible da vaca. Em cima do adversário e chuta com o pé direito. Ele foi rápido a jogada do Flamengo. Aí o Tiradentes vai descontar aí com o Rodolfo. Olha o Rodolfo, também o goleirinho. Também, meu amigo. Isso não é desconto, isso é promessa do goleiro. Rodolfo aí na falha do goleiro. O Joãozinho faz o 11º gol do Águia. Que isso. O 11º, como diria um amigo meu. Joãozinho. E agora o Flamengo das cifras finais, como diria o mais velho lá. 12-1, meu amigo. Já podemos. Faltou na Série C, né? Já podemos ir direto, né, Toninho? Vamos mostrar agora os gols da vitória de São Raimundo 2, Pinheirense 1. São Raimundo fez 1-0. A jogada do Denis, olha aí, o levantamento na área. E o Denis vai lá e raspa de cabeça. Esse é o Denis Pimentinha. Ex-Paysandu. Aí o Denis. Isso é no Mangueirão, hein? Técnico Lecheva. De novo o lance. Como o Denis sobe. Aí o Diego Índio. E o Pinheirense empatou o jogo jogando com -1. Aí o pênalti, ó. Pênalti Mandrake aí, né? Deu uma miguelada ali. Não, mas ele foi puxado. Vamos ver de novo aí. Vamos ver. Foi puxado, sim. A gente tem a possibilidade de ver 2 vezes. Foi puxado pela camisa. É uma migueladazinha lá. Aí o Diego Índio vai para a cobrança e empata a partida. 1-1. Pinheirense São Raimundo lá no Mangueirão. Aí o Diego Índio fazendo a flechada lá de novo lance. Ele parte para a bola com a perna direita. Aí ele bate lá no canto esquerdo. E o Leandrinho vai fazer 2-1 para a equipe do São Raimundo. Veja de novo aí o lance. Veja agora o lance. Isso aí é o Jaime cruzando, né? A bola bate, voltou aqui e o Leandrinho bateu colocado. Mas essa aí dava para pegar, né? Talvez não, bem colocada a bola, né? Você já foi goleiro, né, Ronaldo? Tinha muita gente na frente, né? Já. O goleiro é o Evandro aí. O Ronaldo fala com autoridade. Ele está muito pro lado esquerdo. Ele vai... a mão de lajota, não dá. Pegou de primeira. Aí, tirou do aí o chute do jogador da equipe do São Raimundo. Tem umas 3 medalhas lá em casa. Vamos ver como ficou Isabelense. Joguei com a Derson. Jogou com a Derson e Mego, fazia o time. Aí realmente. Te dizer. Vamos ver então os gols de Isabelense e Gavião.
O jogo foi 1-1. O Gavião fez 1-0 com o Danilo. O Gavião quase entra, né? Rapaz, nesse castigado gramado aí de Santa Isabel. Eles. Aí o Danilo. Também o zagueirão já tinha saído estranho. E o Gavião que começou lá embaixo, né? Quase. O Gavião tomou de 8 Será o João Raimundo. Olha, houve um toque aí, mas houve vantagem. O Gavião quase entra, ele estava ganhando, o jogo do Pinheirense estava empatando, ele estava entrando. Mas aí, olha agora, vai ter um gol contra aí do Da Silva. Ih, rapaz, como diria o Mauro Borges, zagueiro da tua marca, amigo da tua marca, eu vou te contar. Olha aí, tá aí o lance. De canela. Esse fez de canela. E seria bom a gente ter de volta, né? Grandes times como o Isabelense, por exemplo, que vendeu caro algumas derrotas, até títulos para o Paysandu na década de 80 e está figurando, não consegue passar da segunda divisão. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai para a reta final mostrando a capa do Bola desta segunda-feira. O intervalo é rápido, voltamos já. Big Bang. Preços que ninguém tem. Pesquise, compare. Medicamentos, fraldas, perfumaria, termocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na Big Bang. TV Som LG vem que é 10. 10 vezes sem juros pra você na Yamada. TV LED LG 40 polegadas Full HD, só 10 e 199,90. TV LED 49 polegadas Full HD, uma TV Sassa por 10 e 269,90. Mini System LG, uma potência de som, só 10 e 129,90. Tudo sem juros no seu cartão de crédito. Aproveita! LG é 10. 10 sem juros na Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho! Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Big Bang. Preços que ninguém tem. Pesquise, compare. Medicamentos, fraldas, perfumaria, termocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na Big Bang. O Banpará está sempre se renovando. Cada vez mais presente no Pará com novas e modernas agências, ele tem produtos que facilitam a sua vida e protegem o seu dinheiro. Além de acesso rápido e todas as facilidades de um banco que é um dos melhores do país na sua categoria. É o Banco dos Paraenses que ajuda o Pará a crescer e construir o seu futuro. E tem horas que o que a gente mais quer é um futuro seguro e tranquilo. Banpará, renovado para você renovar seu orgulho também. A Quase Tudo da Mamãe mostra o seu estilo encantador de mãe e sua beleza de mulher. Looks charmosos que tornam ainda mais especial a futura mamãe, mostrando a beleza que ela tem. As melhores grifes e tendências para você se sentir elegante e confortável. Prepare-se para a melhor fase da sua vida, na Quase Tudo da Mamãe, única como você, Pedro Miranda e Augusto Montenegro. Se tem um plano de saúde que sabe como cuidar dos paraenses, esse plano é Unimed.
Porque só a Unimed Belém tem a maior e melhor infraestrutura para atender você ou a sua empresa. Por isso, ela criou o plano Unipart Coparticipativo. A melhor opção para quem quer ter o melhor plano de saúde pelo melhor custo-benefício. No plano coparticipativo, consultas, exames e procedimentos, você só paga o que usar. Vem fazer o seu, cuidar de você. Esse é o plano Unimed Belém. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder. Na RBA TV, a programação é feita pra você. Quem acorda com fome de bola e gosta de começar o dia por dentro do mundo esportivo, toma café com a gente. Camisa 13, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Oferecimento Portugal. Aqui você leva mais pelo mínimo. Laboratório Amaral Costa, 60 anos. Uma história de carinho com você. Estamos aqui na reta final do Bola na Torre, já na madrugada aí, né? 1h35. Com boa vontade, quase 1h40, né? Vamos mostrar aqui a capa do Bola, já amanhecendo aí a capa do Bola. Ainda tem o segundo round aí. Derrota do Remo 1-0 lá no estádio Santa Cruz, né? O Remo joga na volta no próximo domingo. Caindo pelas tabelas, é o Paysandu na foto ali no Castelão do jogo de sábado. Timão está quase lá. Aí o Wagner Love comemorando a vitória do Corinthians contra a equipe do Flamengo. Ganha do Flamengo. Segundinha, né? E o tri ali do Lewis Hamilton. Segundinha e as definições que a gente já viu ainda há pouco, inclusive com aquela goleada do Águia. Obrigado pela participação. A goleada contra a Tuna também, né? É, exatamente. A Tuna perdeu. Foi decepcionante. 5-0. Antes de eu me despedir, primeiro vamos aqui para o sorteio. O Trigolino pro Ronaldo lá. Mas ele não concorreu, ele já leva de graça. Eu quero saber quem foi que participou. Vou concorrer também, meu querido, não, você já leva de graça. O Rui Brandão, o Cláudio Brandão, o Thiago, o Luiz, toda a galera. Que eu tô, vou abrir logo aqui. O kit Trigolino vai pro Ítalo do Tenoné, final do telefone é 1007. O kit Draft para o Diego Castilho, @Diego Castilho, pode passar terça-feira para pegar. E o kit Avon, que é da campanha do Outubro Rosa, engajado na campanha contra o câncer da mama, vai para Dani Souza, @Dani Souza. Maravilha. Obrigado, Ronaldo Porto. Obrigado a você, Gerson Oliveira. Você, Tomás. Imagino que você, domingo, estará aqui. 11 horas no domingo. Né, Tomazão, comandando aqui. Hoje deu uma poupada, porque a goela tá feia a coisa. Tá certo. Ficou com medo desses 12 gols aí também. Ficamos por aqui. Logo cedo, às 6h30, daqui a pouco. Se você ficar um pouquinho mais acordado, vai acompanhar o Camisa 13 com o Zaire Filho. Um abraço a todos, uma boa semana e até lá. Bola na Torre. Oferecimento Y&Amada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Big Ben. Preços que ninguém